a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Eu gostaria, assim o Senhor me dê a graça, de pegar na parábola do semeador, de voltar por aí. Mas antes, falar um bocadinho sobre Mateus 7, que diz: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sabemos que esse homem foi chamado prudente, vieram as tempestades, vieram os ventos, vieram as calamidades e a casa manteve-se de pé. Mas, todavia, houve aquele que construiu a sua casa sobre a areia e vieram a mesma sorte de calamidades e a casa caiu. E esse homem foi chamado de não sábio, de insensato, porque construiu mal a sua casa. Isto deixa claro que todos nós enfrentamos problemas na vida, mas o único fator que separa o fracasso da estabilidade e do sucesso é o uso que nós fazemos da palavra de Deus. E este mesmo princípio da praticalidade da palavra de Deus está referido na parábola do semeador, que eu gostava que a Débora pusesse exposta no ecrã. Está em Marcos, no capítulo 4, os versículos 15 a 19. E no versículo 15, vemos, e já ouvimos aqui também, que não havia nenhuma compreensão da palavra de Deus. Não havia entendimento sobre a palavra de Deus, portanto não havia fruto. O versículo 16 diz que havia um entendimento e se praticou durante um tempo, fez-se alguma coisa durante um tempo, mas depois, através das ofensas, através de uma série de fatores, culminaram que houvesse uma desistência sobre a praticalidade da palavra. O versículo 18 e 19 dizem que produziu fruto por um tempo, mas, através de coisas também que surgiram, tornou-se infrutífero e houve um retrocesso. O versículo 19 fala dos cuidados fala dos cuidados do mundo, fala da fascinação das riquezas e fala das outras ambições. Já falámos tanto dos cuidados deste mundo, que provocam o medo, provocam os temores. Falámos também no pormos os olhos em outras coisas que não são as coisas de Deus. E hoje, assim o Senhor me dê graça, eu gostava de falar-vos dos enganos das riquezas. A palavra de Deus tem, noutras traduções, a fascinação. Na minha tradução estão os enganos. Os enganos das riquezas. As riquezas não são, ou a abundância, a riqueza ou a abundância, não são razão para cairmos, mas sim o engano que elas podem produzir em nós. A abundância em si, e nós, convém dizer, vivemos em abundância, unicamente porque a graça de Deus está sobre este ministério, vivemos em abundância, mas não é isso que pode provocar problema, mas sim o engano que a abundância pode produzir nos corações. Isso sim pode ser um problema. Deus dê-nos abundância para que a desfrutemos. Senão, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu amado Timóteo, no capítulo 6, no versículo 17, diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então, os ricos entre aspas, são lembrados do perigo de colocar mal as suas prioridades. A prioridade deve estar em Deus que dá e não no fruto da dádiva que é a riqueza. A prioridade deve estar sobre o dador e não sobre aquilo que se recebe. Amém? E começando um pouco já a entrar pelo caminho que quero seguir com vocês esta manhã,
As riquezas são apenas uma parte do engano que o inimigo da nossa alma tem para nós. São apenas uma parte do engano. E eu gostava que nós entendêssemos um princípio que é muito simples, que é universal, que é de Deus e que é fundamental para as nossas vidas. É que se Satanás não me pode enganar, então ele não me pode derrotar. Se ele não me pode enganar, então não me pode derrotar. A única arma que o inimigo das nossas almas tem à sua disposição, uma vez que Jesus Cristo lhe retirou toda a autoridade, é o engano. E é com o engano que ele trabalha. Deus disse em Deuteronômio, no capítulo 30 e no versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Ora, aquilo que Deus nos está a dizer claramente é que a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, pertence a ti e a mim. É uma escolha nossa. Deus é tão cavalheiro que nos dá a opção de escolha. E por outro lado, o inimigo da nossa alma não pode colocar nem a morte nem a destruição sobre nós, a menos que nós o permitamos. Escolhendo a morte, escolhendo a maldição por nossa livre e espontânea vontade. Por termos sido enganados. Porque eu não creio que alguém na sua perfeita consciência deseje morte e destruição. A não ser que esteja enganado. A não ser que seja enganado. Satanás não é chamado o pai da destruição. Em nenhuma parte vemos isso. Mas sim vemos que é chamado o pai da mentira, o enganador, o manipulador, o ladrão e outros nomes afins. Mas, sobretudo, o mentiroso, o enganador. Porque se Satanás tivesse poder para te destruir a ti e a mim, já o tinha feito há muito tempo. Mas usa outra arma, porque foi despojado. Usa outra arma, o engano. Levar-nos ao engano. Sermos seduzidos pelo engano. Em Hebreus, no capítulo 2, na segunda parte do versículo 14, diz assim: para que pela morte, e esta morte é a morte de Cristo, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Por outras palavras, diz que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, aniquilou aquele que era detentor do império da morte. Despojou de todo o poder, de toda a autoridade ao diabo que tinha a morte nas suas mãos. Portanto, já não a tem. Mas possui a capacidade de enganar, de nos levar a tomar decisões erradas, a fazer coisas que nós, porventura, se soubéssemos, não o teríamos feito. Ou não o fazemos. Em Apocalipse, no capítulo 20, versículos 1 a 3, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Então, tomemos atenção na palavra engano. A palavra de Deus não nos diz que ele não vai causar fome ou destruição, que ele não vai causar guerras e outro tipo de assuntos similares, mas a palavra de Deus vai à raiz das coisas. E a raiz de tudo isso diz simplesmente isto: ele não vai enganar mais. A não ser que nós queiramos ser enganados, ou que nós sejamos seduzidos pelo engano. E sendo seduzidos pelo engano, tomemos opções erradas, decisões erradas e sejamos derrotados por causa disso. E em vez de termos uma vida de vitória, tenhamos uma vida de mal em mal, em vez de irmos de glória em glória, de vitória em vitória, porque somos enganados. A nossa experiência de vida é determinada nas escolhas que nós fazemos. E qualquer escolha que é contrária à palavra de Deus
É uma escolha errada. Agora, é bom que estejamos atentos a um pormenor. O inimigo da nossa alma é mentiroso. E é muito bom nisso. É muito bom naquilo que faz. A Bíblia ensina-nos que não devemos ser ignorantes das suas artimanhas. Devemos estar atentos e saber, pela palavra de Deus, o que é que Ele está a maquinar e como precaver-nos dessas maquinações. E eu gostava de compartilhar com vocês alguns enganos comuns sobre os quais nós facilmente e ao longo dos anos continuamos repetidamente a cair sobre eles. Porque, afinal, se há coisa boa que nós podemos saber de todo este discurso, é que Satanás não tem nada de novo na manga. Não tem nenhum truque novo. Nada. Tudo o que ele tem, todo o engano que ele usa, já está descrito na palavra de Deus. Não há nada de novo. Já ouviste falar da história do lenhador que estava tão cansado de cortar árvores, que foi a uma loja de artigos de corte e comprou uma serra elétrica. Então, o vendedor de serras vendeu-lhe a serra e disse-lhe que essa serra garantidamente iria cortar 15 árvores num dia. Uma semana depois, o lenhador, muito infeliz, muito triste, voltou à loja e disse ao vendedor: bom, de certeza que a serra tem defeito, porque eu não consigo cortar mais que 3 árvores por dia. Bom, o vendedor olhou para ele muito admirado, agarrou na serra e disse-lhe: dê cá isso. Puxou-lhe a corda, a serra arrancou, fez BAM! Aquilo arrancou num instante. O lenhador olhou para a serra e disse: ei, o que é que isso? Que barulho é esse que a serra está a fazer? Ou seja, o lenhador andava com a serra na mão a cortar árvores sem acionar o motor, por isso só cortava 3 árvores por dia e não 15 como o vendedor tinha prometido. E eu muitas vezes pergunto se nós não seremos um pouco como o lenhador. Temos a solução nas mãos. Temos a palavra de Deus que nos guia. Temos tudo aquilo que precisamos saber. Como evitar, combater e nos guardarmos do engano. No entanto, repetidamente estamos a cair sobre eles. As formas mais comuns em como nós podemos ser enganados estão em lista para nós em Efésios, no capítulo 6, entre o versículo 11 e o versículo 18. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas, enganos do diabo. E eu gostava de fazer um paralelo aqui, gostava de vos falar da armadura de Deus. Normalmente enfocamos a armadura de Deus como uma coisa que não tem muito que ver com o engano, mas mais como uma defesa contra qualquer tipo de coisas que queiram vir contra nós, e não contra os enganos, especificamente. E eu gostava de ir por aí hoje. Primeiro que tudo, saber que a armadura de Deus não nos é dada para lutarmos contra as circunstâncias. A armadura de Deus deve ser posta para nós irmos contra a raiz de todos os ataques, uma vez mais, que são os enganos. E também é suposto que nós vistamos essa armadura. Deus não nos vai pôr armadura nenhuma. Somos nós que a temos que vestir. Temos que colocá-la e mantê-la no sítio, para que a armadura de Deus trabalhe para nós. A armadura de Deus vai produzir um efeito na nossa vida quando nós a colocamos e a usamos. Cada peça no seu sítio, cada coisa no seu lugar. E aí poderemos ser eficazes. E já agora vamos a alguns dos enganos mais comuns e mais mortais que podem abrir as portas da nossa vida para que possamos sofrer acidentes. O primeiro é que o diabo não é real. Se fazemos uma leitura rápida de Efésios, no capítulo 6, o versículo 12, aqui encontramos o primeiro engano. E diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Já vês, o problema não é a tua mulher,
não é o teu marido, o problema não é o teu irmão, não é a tua irmã, não é aquele que dorme no sítio onde tu dormes ao teu lado. Esse não é o problema. E nós fazemos dessas pessoas o nosso problema. A guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A ver se pomos isto claro de uma vez por todas. A guerra faz-se nos lugares celestiais. Contra principados, contra potestades. Que usam circunstâncias, situações, pessoas, para que sejamos levados a tomar decisões, a tomar opções, a fazer coisas de que nos iremos arrepender. Se alguma vez nos chegarmos a arrepender. Porque aqui é bom pôr o se. Porque podemos estar tão cauterizados, calejados, que nem sequer damos conta do erro em que labutamos. Porque o dedo é muito rápido a apontar. Satanás, o inimigo da nossa alma, não quero dizer mais este nome, o inimigo da nossa alma é real. E está muito interessado em dar cabo de ti e em dar cabo de mim. Então é necessário que saibamos o que ele é, o que é que ele faz, e uma coisa é isso, outra coisa é temê-lo, porque o temor devemos-lo a Deus, mas saber da sua capacidade para nos enganar e para nos pôr uns contra os outros. Pura e simplesmente uns contra os outros. Irmão, há um provérbio que me acompanha há muitos anos e que me chama a atenção imenso. Diz que há 6 coisas que o Senhor detesta e uma que abomina. E depois faz uma lista das 6 coisas. Sabeis qual é a 7ª? Aquele que cria divisão entre os irmãos. Porque continua a entender que o problema é aquele que está ao seu lado. E esse não é o problema. Não é o campo de luta. O campo da guerra não é isto que está aqui. Mas é outro nível, noutro patamar. Aí está a guerra e é aí que ela deve ser lutada. Para que possamos ver vitória refletida aqui, tem que se lutar em cima. Amém? Estamos cá? O segundo engano é que nós não podemos, coitadinhos de nós, não podemos vencer o inimigo da nossa alma. Depois de reconhecermos que o inimigo existe e que ele é o nosso adversário e não outro, e que é contra ele que lutamos, ele vai tentar levar o engano a um outro nível. E esse nível é fazer com que tu e eu acreditemos que não podemos vencê-lo. Que é demasiado forte para nós. Que não temos capacidade, nem engenho, nem armas, nem argumentos para poder derrotá-lo. Ele vai tentar convencer-nos que tem poder para trazer morte e destruição sobre a nossa vida. Mentira. Engano. 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios, ou seja, que tenhamos bom senso. Vigiai, porque o diabo, o vosso inimigo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando abordamos aqui os cuidados deste mundo, falamos do medo e dos temores. E é bom voltar lá para esclarecer uma coisa ou duas que talvez já tenha passado para a parte de trás do disco duro. E devemos tê-la presente. Vai bramar. Bramar é fazer um ruído enorme, um ruído assustador. Vai bramar com dificuldades de toda a ordem. Vai bramar para nós, através do nosso casamento, das nossas relações maritais, das nossas relações com os nossos irmãos, das nossas relações com a nossa família que está porventura fora deste ministério. Vai bramar. E sabes o que é que acontece quando ouvimos um bramido? Eu nunca vi, pessoalmente, mas, por exemplo, vi em alguns documentários da National Geographic. Quando o leão se aproxima, ele não vem em silêncio.
Ele aproxima-se e brama. E quando brama, o cervo ou a gazela, o que é que lhes acontece? Ficam estáticas. Estáticas. Param. Ou correm durante um momento e depois param. Porque estão apavorados. Por isso ele brama. Para nos paralisar com medo. O medo produz duas coisas. O medo produz paralisia, o medo produz pânico. O primeiro para-nos e impede-nos de resistir. O pânico faz-nos rapidamente tomar decisões erradas. E quando tomamos decisões erradas, agindo sobre o medo, estamos perdidos. Estamos perdidos. Muitas vezes aconselhei e continuo a dizer às pessoas: não tomes decisões a quente. Não tomes decisões a quente. Se os cabos te cruzam, se vem algum problema que tu pensas que é intransponível, se o teu relacionamento com as pessoas pensas que está a chegar a um limite e que não suportas mais, e tens a cabeça quente e tens o coração quente, não tomes decisões nessa altura. Dorme sobre o assunto. Aconselha-te com o irmão mais velho. E depois de acordares, depois de refletires, depois de te acalmares, então decide o que tiveres que decidir. Mas não a quente, porque seguramente vais tomar uma decisão errada. E vais ter consequências sobre a decisão errada. Porque toda a ação tem uma consequência. Toda. Porque aquilo que se semeia é aquilo que se colhe. Sempre. Tanto no natural como no reino. Não podemos semear sementes de batatas e esperar colher laranjas. Não dá. Isto é um princípio ativo e vivo. Podemos vencer. Podemos e devemos vencer. Sede sóbrios e estai atentos. O bom senso e a atenção. Porque todas as artimanhas estão descritas. Já lá iremos. Estão descritas para o nosso conhecimento. Não há nada de novo. O terceiro engano é que a Bíblia poderá não ser literalmente verdade. Efésios capítulo 6, versículo 14, a primeira parte. Diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A verdade. A Bíblia não é literalmente verdade. A Bíblia é muito gira, é muito engraçada, tem apontamentos fixes para nós termos uma vida mais ou menos coerente e que nos vá bem, mas a nossa salvaguarda número 1 e primeira contra o engano é simplesmente sabermos a verdade. Sabermos a verdade. Aquele que sabe a verdade dificilmente é enganado, a não ser que queira. E desgraçadamente, ultimamente, há pessoas que querem ser enganadas. Estou a ouvir isso. Há pessoas que têm prazer em ser enganadas. Vai-lhes bem o engano. Amarram o burro e ficam ali e tomam essa opção. Eu quero e gosto de ser enganado. E assim quero ir pela vida, enganado. Mas isso são patologias que não nos compete aqui falar delas. Compete-nos falar da verdade. Amém? João 8, 31 e 32. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha verdade, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quando o Senhor fala, um pequeno parênteses, quando o Senhor fala estas mesmas palavras, sereis meus discípulos, ele refere-se a 3 coisas que encontramos no Evangelho de João. Uma, a palavra. Segunda, o amor. Terceiro, o fruto. Se verdadeiramente sereis conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se conhecerdes a verdade, pelo fruto que dareis. Aqui fala sobre a verdade. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade como consequência. E ainda como consequência, sereis livres. Livres. Não é o que tu e eu desejamos? Quando nós sabemos a verdade, estamos livres de engano. E estando livres de engano, estamos livres de medo e livres de destruição.
Amém. É por isso que o salmista no primeiro salmo diz: meditarei a tua palavra dia e noite. Andarei com a tua palavra agarrada ao meu coração. Senhor, esconde a tua palavra dentro de mim para que não peque contra ti. É necessário, irmão, é necessário agarrar-nos à palavra de Deus. É necessário a termos como lâmpada para os nossos passos, como guia para as nossas decisões, como fortaleza contra o que vem vir contra nós. Bendito aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sua sombra descansa. Sombra das suas asas descansa. Descansa na sua palavra, descansa nas coisas de Deus. Quando nós conhecemos a verdade, reconhecemos as mentiras do inimigo. À distância. Vemo-las vir. Mas agora vem a segunda parte. É que podemos conhecer a verdade e o inimigo dizer-nos que é muito giro, contém bons princípios, moralmente é correta, eticamente é perfeita, mas poderá não ser literalmente verdade. Poderá haver aí uns cantos, umas esquinas, umas curvas, em que será necessário acrescentar ou tirar alguma coisa, porque não é bem assim. No entanto, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo enfatiza com toda a clareza: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Começa por dizer toda a Escritura. Não é apenas uma parte. Não é a Escritura que nos agrada, sem menos aquela vírgula, sem menos aquele travessão, sem menos aquela parte. Apenas a parte A, mas a parte B não, que não me interessa. Toda a Escritura. Toda ela. E em Apocalipse, no capítulo 22, vemos uma chamada de atenção muito importante. Desgraçado daquele que tire ou acrescente alguma coisa ao livro da vida. Desgraçado daquele que queira usar a Escritura para seu benefício, tirando ou acrescentando a verdade que está nela inscrita, a letra de ouro. Outro engano comum, e que também facilmente caímos nele, é não sermos dignos. Senhor, eu não sou digno, eu não... Isso é muita areia para a minha caminhonete, eu não... Para os outros está bem, mas para mim é um bocado puxado, é um bocado forte, eu não me queiras convencer dessas coisas, Senhor, não me queiras levar por esse caminho porque eu não mereço, eu não quero, eu não posso. Efésios 6, versículo 14, a segunda parte. E vestida a couraça da justiça. Uma vez que nós estamos firmes na palavra de Deus, o inimigo vai tentar convencer-nos que nós não somos dignos para receber aquilo que a Bíblia diz que é nosso. Porque a Bíblia diz que tu e eu... Vamos lá ver. Quando o pai recebeu o filho em sua casa depois de ele ter feito as tropelias que fez, quando o pai amorosamente lhe abriu os braços e fez uma festa descomunal, louco de alegria, o que é que ele disse? Bem-vindo, estás em tua casa e tudo o que é meu é teu. Tudo o que é meu é teu. Então a Bíblia diz que há coisas que são nossas, são promessas, são dádivas do alto, que te pertencem a ti e a mim. Mas, no entanto, nós podemos cair no engano corriqueiro, de autocomiseração, de autocompaixão, de aquele engano calimero, que diz, não, eu não sou digno, Senhor. Aquela falsa humildade, que é a pior forma de orgulho. Não, eu não sou digno dessas coisas. Não, isso é para os outros, para mim não. Coitadinho, pobrezinho de mim. O inimigo quer lembrar-te de todo o mal que fizeste e de toda a má palavra que tu disseste. Tu e eu. Porque esses fantasmas estão aí dentro do armário.
O inimigo vai querer que nós pensemos que merecemos a maior miséria de todas por aquilo que fizemos no nosso passado. Porque ele sabe que se conseguir ir avante com esse tipo de coisas, vamos sentir-nos culpados. E não apenas culpados. Vamos sentir-nos condenados sem antes ter sido julgados. Mas já condenados. Louvado é o nome do Senhor, porque o teu passado e o meu passado não existem aos olhos de Deus. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor olha para ti e olha para mim pelo sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. E esse sangue derramado não foi por nenhum mérito nosso, não foi por alguma coisa boa que tenhamos feito, mas sim por aquilo que Ele fez por nós. Amém? Somos dignos, somos justificados pelo sangue de Cristo. Mais um engano, mais uma mentira que hoje aqui no nome de Jesus deitamos por terra e atiramos ao fundo dos oceanos e que daí não se mova. Porque somos lavados com o sangue do Cordeiro. E há poder no sangue do Cordeiro. Poder para ti e poder para mim. Aleluia. Outro engano corriqueiro é que estamos demasiado ocupados para trabalhar com o Senhor. Não é trabalhar para Deus, mas trabalhar com Ele. Estamos demasiado ocupados. Há muita coisa para fazer. Quantas vezes não ouvirmos esse argumento miserável? Como é que o irmão quer que eu leia? Como é que o irmão quer que eu medite? Como é que o irmão quer que eu ponha a mão na minha consciência e veja as coisas de Deus, as coisas que estão do alto? Se eu passo a vida a carregar máquinas de lavar pianos do quinto andar sem elevador, se eu não tenho tempo para nada? Tens. Temos. Temos, sim, Senhor. Podemos é não querer, mas temos. Efésios capítulo 6, versículo 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Irmão, o plano de Deus para ti e para mim nesta vida envolve o uso de todos os recursos que Ele nos confiou na promoção do Evangelho da paz. Esse é o plano de Deus para ti e para mim. Se não andarmos muito ocupados a fazer outras coisas. Que também temos que as fazer. Mas há espaço. Há sempre espaço. Há oportunidade. Quando a queremos ver. Quando a queremos apanhar. Quando a buscamos. Há oportunidade para o Evangelho da paz. Quando nós pomos essa peça da armadura e nos determinamos a que Deus nos use para trazer o seu poder às vidas das pessoas que nos rodeiam. Estamos a trabalhar com Ele. E temos os pés calçados com o Evangelho da paz. Amém? O inimigo vai vir com histórias e vai querer dar-te outras prioridades que não o espalhar a boa nova. O falar do Cristo e do Cristo ressuscitado. Há oportunidade. Há tempo. Há meios. Façamo-lo. Servir a Deus a toda a hora. Dentro e fora de tempo. E se necessário, falar. Irmão, e se necessário, falar. Falamos do testemunho. Estamos a falar do testemunho. Talvez seja a forma mais eficaz de levar os pés calçados no Evangelho da paz. O teu testemunho e o meu testemunho. Porque esse é inabalável. Esse ninguém te tira, ninguém te rouba. É o teu testemunho diante de Deus e dos homens. Não são as palavras que o vento leva. O teu testemunho. Outro engano corriqueiro, corrente, é que não importa o que nós acreditamos. Estamos cá, estamos no ministério, vivemos na casa de Deus, no templo, como Jeremias diz no capítulo 7, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Engano. Não importa o que tu acreditas, importa pois. Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O inimigo sabe que aquilo em que tu acreditas afeta diretamente as decisões que nós tomamos.
Aquilo em que nós acreditamos vai afetar as decisões que nós vamos tomar. Provérbios 23, 7. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Se o inimigo te puder levar a ti e a mim a acreditar em algo que não seja a palavra de Deus, ele vai abrir caminho para que nós escolhamos morte e maldição em vez de vida e bênção. Também sabemos que sem fé, e ele sabe-o, sem fé é impossível agradar a Deus. E um homem vacilante, um homem tíbio, dificilmente poderá receber da parte de Deus. Então quer-nos vacilantes, entre Pinto e Valdemoro, entre duas águas, não definidos, com um pé num lado e com um pé no outro. Porque pensamos que podemos pensar tudo, que temos direito a tudo. Não é assim. O escudo da fé é projetado para nos proteger das circunstâncias do mundo. E essas circunstâncias do mundo resistem quando nós cremos na palavra de Deus. Encontramos resistência. Mas o escudo da fé protege-nos. Então, há que ficar firme na fé. E nada neste mundo será capaz de fazer com que acreditemos nos enganos e deixemos de receber as promessas que estão aí para que nós as escolhamos. Crer. Quando Jesus Cristo atravessou o lago para o lado de lá e eles vieram atrás porque estavam com fome, porque estavam com sede, porque tinham visto aquilo que o Senhor tinha feito e queriam mais. E foram ter com ele e começaram por dizer-lhe: Senhor, mas onde é que tu te meteste? E o Senhor, adivinhando o que estava no coração deles, foi dizendo-lhes coisas bastante duras. Ao ponto de lhes dizer: vieste ter comigo porque queres beber e queres comer. Não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu faço. Por isso, vieste ter comigo a correr. E a meio do seu discurso, as pessoas perguntaram a Jesus, quando ele começou a falar em trabalhai, pois, pelas coisas que não parecem, mas pelas coisas que duram para sempre. Eles, surpreendidos, porque estavam à espera de tudo menos de um discurso daqueles, perguntaram a Jesus Cristo, então o que é que nós devemos fazer? E Jesus Cristo respondeu-lhes: a única coisa que tendes que fazer é crer. Crer naquele que o Pai enviou. Essa é a única obra. Já que estamos a falar de trabalho, essa é a única obra. E porquê é que Jesus Cristo lhes disse que essa é a única obra? Porque sem essa nada acontece. Isso é o começo de todas as coisas. Quando nós estamos firmes na fé, quando nós queremos, quando nós acreditamos sem reservas, sejam quais forem as circunstâncias ou as situações, a nossa casa não se afunda porque está construída sobre a rocha. Amém? Porque está firme. Venha o que vier. Outro engano, e vamos ser rápidos porque já o tempo se escoa, não importa o que nós pensamos. Podemos pensar em todas as coisas. Não há problema nenhum. Efésios 6, 17, a primeira parte, diz assim: tomai também o capacete da salvação. Ora, um capacete cobre a cabeça. Significa que os nossos pensamentos são importantes. A nossa imaginação, aquilo que nós pensamos, vai produzir um comportamento correspondente a esse. Gênesis 11, 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. E isto é o que eles começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Se nós queremos que a nossa vida vá de forma a que Deus diz que deve ir, então precisamos de começar a pensar como Deus pensa e a imaginar a nossa vida da maneira como Deus a imagina. É tão simples como isto. Como é que Deus nos vê? E da maneira como Deus nos vê, nós devemos ver-nos. E estando nesse patamar, a culpa, a condenação, a miserabilidade, a autocompaixão, tudo isso vai pelo cano abaixo. É necessário saber quem somos e onde estamos.
e viver de acordo com aquilo que Deus pensa que nós somos e aquilo que temos que fazer. E aí colocar-nos. No fundo, trata-se de uma questão de posição, posicionamento. Saber quem somos, saber o que somos aos olhos de Deus e viver nesse patamar, viver nessa linha. O inimigo espera que nós não prestemos muita atenção ao que nos vai pela cabeça. Não deixes que ele te engane a respeito da importância dos nossos pensamentos. E por último, não importa o que falamos. Somos salvos, estamos na igreja, somos parte do corpo, podemos falar à vontade, somos livres, podemos falar o que quisermos. Não é assim. Capítulo 6 de Efésios, versículo 17, a segunda parte. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é a peça final da armadura. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O diabo sempre nos quer convencer que se formos vulgares com as nossas palavras, não tem problema nenhum. Pensamentos errados levam a palavras erradas. E normalmente as palavras erradas são palavras vulgares, levadas por pensamentos levianos, que não estão debaixo do pensamento de Deus. Não estão sujeitos ao pensamento de Deus. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, que disser, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. A importância daquilo que dizemos. E aquilo que dizemos decorre daquilo que pensamos. Porque o que sai pela boca brota da abundância do que temos no nosso coração. Pode parecer um paradoxo, mas não é. É assim que funciona. E é muito fácil sermos enganados por aqui. Pensarmos que não importa aquilo que falamos. Não tem importância. As palavras levam ao vento. Não tem importância. Tem. As palavras são uma semente. E as sementes são semeadas, são plantadas, que por sua vez produzem fruto nas vidas daqueles que as ouvem, a começar por aquele que as profere. O inimigo conhece este princípio. E ele vai trabalhar contra ti desde que tu ou eu não respeitemos as palavras que saem pela nossa boca. Há pessoas que gostam muito de se ouvir a si próprias. Há pessoas que vivem para se ouvir. Chegam ao ponto de irem pela rua e depois de falar, que bom que eu sou, que boas palavras que eu digo, ui, que espetáculo. Eu sou realmente um rapaz aprumado, tenho um discurso, que isto é um sonho. Mas não se trata disto. Trata-se de, e isto é um desafio, parar para escutar o que dizemos. Alguma vez fizeste isso? Alguma vez paraste de repente e mas o que é que eu estou a dizer? O que é que está a sair pela minha boca? O que está a sair pela minha boca está a edificar aqueles que estão à minha volta? Está a levantar pessoas para a glória de Jesus? As palavras que saem da minha boca são o Evangelho da paz? São edificação para aqueles que me rodeiam? O que é que eu estou a fazer com as palavras? Que brincadeira estou eu a fazer? É necessário ouvir as nossas palavras e guardar a nossa boca. Porque não nos convém dizer tudo aquilo que nos apetece. Agora, eu queria voltar ao princípio para acabar. Se o inimigo das nossas vidas não nos puder enganar, não nos pode derrotar. Irmão, que estejamos atentos a estas coisas, que estejamos atentos a estes enganos, à falta de dignidade, ou podemos fazer o que nos dá na gana. Uma vez que estamos aqui, podemos brincar com isto tudo porque estamos safos. Não estamos safos. Não estamos safos. Estamos na presença de Deus. E a presença de Deus implica reverência, implica respeito, implica trato uns com os outros. Mas trato santo. Não aquilo que nos dá na gana, porque nos apetece.
mas aquilo que Deus quer que nós façamos e digamos. Se não formos enganados, não somos derrotados. E repito, ultimamente tenho visto enganos por todo lado neste ministério. Tenho visto pessoas a serem enganadas que era suposto, pelo passado que têm, pela maturidade que supostamente deveriam ter, não tomarem as decisões que estão a tomar, mas estão a tomá-las. Estão a tomá-las. Estão a abandonar o ministério, deixando cair a toalha, deixando um montão de pessoas suspensas debaixo da sua responsabilidade, não se preocupando minimamente do que pode ser a sorte daqueles que Deus colocou nas suas mãos. E sejam 1000 pessoas, seja uma, a responsabilidade é a mesma. Agora, vamos abrir os olhos, estar atentos, ser sóbrios, para que não nos deixemos enganar. E ao não nos deixarmos enganar, seremos como a boa terra, que são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E esse é o desejo de Deus. Que sejamos boa terra, atentos, sóbrios e vigilantes, sabendo quem somos e onde estamos, e fazendo aquilo que Deus quer que façamos. Amém?